galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem tá falando é o Felipe Queiroz e a gente vai dar continuidade no nosso curso de toda a suíte de produtos da Elastic, onde a gente começou, já falamos bastante sobre Elasticsearch, e nesse capítulo a gente vai dar continuidade com o tema Shards and Replicas. É um tema bem tranquilo. A gente tem bastante embasamento aqui para tocar o barco. E caso você ainda não saiba, todos os vídeos estão sendo baseados numa série de artigos que eu fiz. Está disponível para você consumir lá no Medium. Ou seja, toda a documentação teórica e os nossos laboratórios vão estar aqui disponíveis no Medium para você consumir e ter tudo documentado. Antes da gente começar a ver a parte prática, a gente vai dar uma olhadinha aqui num âmbito mais teórico, entender o que é uma shard, o que é uma réplica e como que esses caras funcionam. Só para contextualizar, quando a gente cria o índice a gente lembra que era a nossa estrutura de dados e o conjunto dos nossos documentos. Ou seja, quando a gente cria o índice, o Elasticsearch, utilizando a inteligência do Lucene, ele divide esse índice num número determinado de shards. As shards são as repartições do índice e a mínima unidade de trabalho que você vai ter para processar os dados. Ou seja, os seus documentos estarão dentro de uma shard, ou dentro de várias shards no caso. Por padrão, o Elasticsearch, quando você cria um índice, ele vai adotar uma arquitetura 5-1, onde você vai ter 5 shards primárias e uma réplica para cada shard. O que significa isso? Primeiro, réplica. Réplica é a contingência da sua shard primária. Sua shard primária será a alocação principal ali do dado, e a réplica vai ser a contingência e o motor de performance de busca daquele dado. Por exemplo, você tem um cluster distribuído e você tem os seus dados distribuídos entre várias shards e réplicas, mas um dos seus nós que contém um documento chave lá está sobrecarregado, ele não consegue devolver em tempo hábil uma pesquisa performática para a interface cliente. Ao invés de ser pesquisado naquela shard, a busca é realizada na sua réplica. Uma réplica nunca pode estar associado a uma shard primária, ou melhor, uma réplica nunca pode estar na mesma máquina, no mesmo servidor, no mesmo container que a shard primária, porque senão você viola os dois conceitos de performance e de contingência. Beleza? Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, onde a gente tem um índice ali com 3 shards primárias e uma réplica para cada shard, ou seja, a gente tem um total ali de 6 shards. A gente tem a nossa P0, que tem um R0 no nó 2, onde a nossa P0 está no nó 3, nunca no mesmo nó. A gente tem a nossa P1, que está no nó 1, e a sua réplica no nó 2, e a gente tem a nossa P2, onde a sua réplica está no nó 3. Como já foi dito, réplicas oferecem maior tolerância a falhas e melhoram o desempenho da sua busca. Ou seja, se você está precisando aumentar a performance das suas buscas, você aumenta a quantidade de réplicas. E agora a gente vai ver na prática como que você configura, como que você altera a configuração de shards do seu índice. Bora para a parte prática. Dando início aqui a nossa parte teórica, vamos começar primeiro falando da API para printar todas as shards aí do nosso cluster. A gente tem aqui o nome do índice, qual que é a shard, né? E se ela é uma primária ou uma réplica. Naturalmente, as réplicas estarão como unassigned. Por quê? Porque uma réplica nunca pode estar no mesmo lugar que uma shard primária. Beleza? Então, um outro ponto interessante é o seguinte, eu não sei se chegaram a reparar, quando a gente roda o comando cluster health, o nosso status está com amarelo. O que isso significa? O status do nosso cluster sempre será definido pelo status da alocação das nossas shards. Ou seja, se as nossas shards réplicas não forem alocadas, o estado do nosso cluster permanecerá no amarelo. Agora, se as nossas réplicas forem alocadas, né, de fato, ele muda para verde. E o vermelho? O que é o vermelho? O vermelho é quando nem a shard primária consegue ser alocada. Beleza? Agora vamos a uns exemplos. Vamos primeiro criar um índice qualquer aqui, índice qualquer, sem nada dentro dele. A gente só quer colocar um índice. E aí a gente vai ver as configurações desse índice. A gente percebe que ele está aqui 1 para 1. Só que como que a gente controla isso? É o seguinte, para a gente controlar esse cara, a gente primeiro vai deletar ele. E aqui no nosso comando put, a gente vai colocar uma abinha aqui chamada settings.
Dentro dessa abinha chamada Settings, a gente vai ter Number of Shards, que a gente pode mudar, sei lá, para 5. E Number of Replicas, que a gente vai querer 0 porque a gente não está trabalhando com outro nó. Então, beleza, criamos o nosso índice qualquer de novo e a gente já vê uma alteração. Legal. Ponto interessante sobre shards. Não é possível você alterar as shards primárias do índice que já foi criado. Então, se você vier aqui, índice qualquer, abrir a aba de configurações dele, e tentar mudar o number of shards primárias dele para 1, por exemplo, ele não deixa, né? Ele fala que essa é uma configuração não dinâmica do índice. Mas se, por exemplo, a gente tentar alterar o número de réplicas, a gente consegue. Se a gente verificar aqui o nosso status, o número de réplicas cresceu. O que significa que, se a gente precisar escalar, né, dar mais potência de pesquisa dentro do nosso cluster, a gente consegue atingir esse resultado apenas aumentando o número de réplicas. Não é possível alterar o número de shards primárias do seu índice. Beleza? No próximo vídeo, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre como controlar a indexação, ou seja, aonde as shards serão alocadas através dos atributos do nó. Ou seja, a gente vai dar um pouco de consciência para a alocação das nossas shards. E antes da gente finalizar o vídeo, só para a gente deixar toda a saúde do cluster green, você pode colocar um put, um asterisco, a gente vai usar um wildcard para pegar todos os índices e a gente quer utilizar os settings. Ou seja, a gente vai mudar o número de réplicas de todos os índices do cluster para 0. Show de bola. Se a gente rodar o nosso cluster health de novo, a saúde do cluster está green porque a gente zerou o único problema que ele tinha. Um conteúdo que eu estava esquecendo, eu vou alterar para 1 de novo. A gente vai colocar o estado do nosso cluster em yellow. E só para você ver, Cluster Allocation Explain, essa é a API que fala o motivo pela qual as shards não estão sendo alocadas. Então ele já trouxe aqui o índice Vulcano que a gente criou há uns vídeos atrás. A shard 0 não é a primária, ou seja, a réplica não foi assimilada. E o porquê é não podemos alocar essa shard porque ela não é permitida em nenhum dos nós disponíveis no cluster. E aqui a gente tem um pouquinho mais de detalhe, né? Ela não pode existir num lugar que a cópia dela já existe. Fechou, pessoal? Vimos um pouquinho de Cluster Allocation Explain, como alterar o número de réplicas, como que você seta o número de shards primárias antes da criação do seu índice. Vimos um pouquinho de teoria, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Já, grande abraço e tchau!